Eu sei que faz 1 milhão de anos que eu não apareço por aqui. Eu não vou nem tentar me explicar, porque eu acho que, né, não adianta muito. Minha consistência como criadora de conteúdo não é lá essas coisas. Mas hoje eu fiquei com vontade de botar essa lâmpada aqui para me ajudar a enxergar. Hoje eu fiquei com vontade de gravar porque, além do fato de estarmos no final do ano, falta cerca de 70 dias para o final de 2025. E a minha cachorra tá latindo nesse exato momento por alguma coisa. Eu queria conversar um pouquinho. Provavelmente nem vai ter muita gente para escutar, mas tudo bem. Vai ser como se fosse um diário virtual. E o motivo disso é porque meu aniversário tá chegando, o ano tá acabando. Aí fica aquela sensação de que o que foi que eu fiz, o que eu podia melhorar, aquela vontade de fazer meta e tal. E eu tava pensando na possibilidade de fazer. Eu vou fazer 36 anos, então, quem sabe fazer 36 vídeos até o meu aniversário de 36 anos. Para uma criadora de conteúdo que não é bem uma criadora de conteúdo que posta um vídeo e desaparece por meses, eu acho que isso é um desafio em tanto. Mas eu vou tentar, nem que sejam vídeos curtos, não precisa ser vídeos tão longos, mas é uma coisa que eu quero muito fazer. E uma das coisas que eu pensei em fazer até o meu aniversário e tudo, até mesmo em razão da minha. De como eu tô nesse momento, eu queria voltar a ter hobbies. E esse aqui é um bordado que eu tô fazendo pro meu sobrinho que vai nascer. E a verdade é que eu queria voltar a fazer coisas criativas. Gente, vou olhar rapidão aqui o ponto, porque eu perdi completamente o ponto que eu ia fazer. Eu acho que eu fiz errado, inclusive. Fiz errado mesmo, vou ter que desfazer. Então, assim, eu queria voltar a ter hobbies, queria voltar a fazer coisinhas legais, sabe? De diferentes coisas criativas. Queria muito voltar, porque tava me sentindo basicamente só uma pessoa que só pensava em estudar para concurso e nem estava estudando, para falar a verdade. Eu até queria muito, acho que no meu último vídeo eu até falei sobre isso, mas no fim não consegui. E eu queria muito poder voltar a ter hobbies criativos. Queria muito poder voltar a ter hobbies criativos, de verdade. Aí surgiu a ideia de fazer bordado assim do nada. E por que que surgiu essa ideia do bordado? Porque nos últimos tempos eu tive alguns problemas com ansiedade, dificuldade para dormir. Aí a gente perde um pouco do ânimo para fazer as coisas e fica basicamente só como é que eu posso dizer, planando na vida. O que significa para mim planar na vida? É você só ir para casa, para o trabalho, do trabalho para casa, fica horas nas redes sociais, passando, scrollando, né? E eu percebi que realmente isso era um problema. Fui no médico, comecei a tomar algumas medicações para ajudar na minha ansiedade e nos meus problemas para dormir, mas eu senti que eu precisava fazer alguma coisa analógica fora das telas. E me veio a ideia do bordado. Eu sou boa em fazer isso? Eu acho que eu tô aprendendo, até tô indo bem. Eu fiz o meu primeiro bordado. Deixa eu tirar essa linha que tá presa aqui. Que foi esse daqui. Eu achei ele bem bonitinho. Peguei essa imagem no Canva e passei pra cá. Aí agora tô me aventurando a fazer um pro meu sobrinho.
que eu espero muitíssimo que fique bom. E é mais ou menos isso que... Essa é uma conversa mal nada a ver, tá, gente? Esse aqui é só pra deixar registrado e vai ser o primeiro de 36 vídeos até os meus 36 anos. E eu tava refletindo sobre o tempo, sobre esse ano, que foi um ano muito bom, com realizações, mas também em outros aspectos foram meio complicados. Mas eu não queria culpar o externo. Se eu tenho algo para resolver, eu acho que precisa começar em mim. E vai começar dessa maneira simples. Eu voltando a fazer alguma coisa criativa, para que minha mente pense em outras coisas além de prova, concurso e trabalho, porque eu acho que não adianta a gente só viver em prol disso. E vem aquela sensação, hoje eu sou servidora temporária, mas eu não consegui ser efetivada ainda, não consegui passar num concurso efetivo. Aí eu penso realmente se isso é para mim. Nossa cabeça ela vai criando uma série de coisas e a ansiedade só vai aumentando. Então, para combater esses pensamentos, eu vou bordar. Então, esse é um dos meus hobbies que eu estou começando a fazer. Outro hobby que eu estou voltando a ter é o hobby de desenhar, que de certa forma influencia no bordado. Claro que você não precisa saber desenhar para bordar, para poder passar o risco pro bordado, mas como eu gostava muito de desenhar quando eu era mais nova, e era uma habilidade que eu tinha, eu tô tentando resgatar essa habilidade e tô fazendo um curso de desenho. E nada a ver com trabalho, gente, nada. Sabe que as pessoas, alguém pode até olhar e falar assim, nossa senhora, tá perdendo tempo. Mas eu acho que não. Eu acho que para minha saúde mental e para até mesmo para o meu bem-estar, eu acho que vai ser bom, vai ser legal fazer essas coisas, essas coisinhas. E o vídeo de hoje é mais ou menos isso, para falar que eu estou viva, vou aparecer por aqui. Estou terminando de ler um livro muito legal chamado Produtividade do Bem. Foi um livro que me fez refletir muitas coisas. E ele foi um dos livros que me fez querer, inclusive, ter hobbies e aprender coisas e não ficar só dentro desse escopo, porque eu acho que chega um ponto que a gente começa meio que a atrofiar para outras coisas, sabe? A gente só fica focado em um aprendizado e às vezes esquece de ver outras coisas, ler outras coisas. Então, o primeiro ponto de 36 coisas até os meus 36 vai ser justamente isso. Voltar a fazer um hobby, sair um pouco das redes sociais, de ficar scrollando, diminuir um pouco esse vício em dopamina, ler, fazer alguma coisa legal. Aí agora com a questão do bordado, eu tô olhando muito o Pinterest. Há quem diga que eu só transferi um vício para outro, né? Mas pelo menos eu estou procurando riscos de bordado e projetos de bordado. Então, esses dois coelhinhos gordinhos que eu fiz aqui, mostrando de novo para vocês, foi o meu primeiro projeto. E o meu segundo projeto vai ser o bordado do Moisés. E o meu próximo projeto, eu estou pensando o que pode ser. Se eu faço alguma coisa, mas eu estou muito tendenciosa a fazer uma casinha de hobbit. Aí agora eu estou tentando aprender a fazer o desenho de uma casinha de hobbit para poder transplantar para cá essa casinha de hobbit. Eu acho que eu fiz errado, ponto. Eu fiz errado. Deixa eu sair aqui. Porque eu fui conversando
Aí a gente perde o fio da meada. Deixa eu ver se eu saí pelo mesmo lugar. Saí. Ótimo. Eu entrei aqui, eu vou ter que sair aqui no meio, que eu entrei, fui pra frente. É isso, gente. Então essa é o primeiro objetivo dos 36 vídeos. No próximo vídeo eu quero conversar com vocês sobre um anime e um joguinho. Acho que eu até posso conversar agora sobre tempo, sobre ir um pouquinho mais devagar. Vou conversando enquanto eu termino aqui de fazer esse cálculo. Eu assisti Frieren, que é um anime muito bom, por sinal. E ele é um anime que é diferente. Eu não vou conseguir passar essa linha aqui. Ele é um pouco diferente porque ele é bem tranquilo e bem lento. A história é bem profunda e muito lentinho. E eu tava tão acelerada, eu acho que é por isso que também tive algumas crises de ansiedade, alguns problemas para dormir, como eu já falei aqui. E eu comecei a assistir esse anime e depois eu comecei a procurar coisas que fossem mais calmas e tranquilas, sabe? E uma das coisas que eu fiz foi justamente assistir coisas que não me estimulassem tanto, para poder diminuir um pouco essa questão dos estímulos e tudo. E como isso realmente prejudica a gente, né? Tanto que até eu gostava muito de jogar videogame no caso. No caso, eu não tenho videogame, mas eu jogo no computador. Aí eu gostava muito de jogar, mas não tá, perdi completamente o interesse em algumas coisas que eu gostava muito de fazer. Aí nesse meio tempo que eu assisti Frieren, que é um anime super tranquilinho, bem gostoso e muito reflexivo, eu descobri um jogo que eu fiquei viciada nesse jogo. Se chama Stardew Valley. É um jogo de fazendinha, mas é um jogo de fazendinha. Então, ele é classificado como cozy game, aqueles jogos conforto. E eu percebi que às vezes a gente só precisa dar uma desacelerada na vida. Às vezes a gente só precisa disso. E eu acho que é uma das coisas que eu tô querendo fazer. Claro que eu vou ter planos, vou fazer planos e tudo mais. Vou querer alcançar objetivos. Afinal de contas, eu tenho 36 anos, eu não vou fazer 36 anos, eu não sou mais uma garotinha e tem. Mas acho que assim, tem, sim, temos toda uma vida pela frente ainda, mas já passou um bocado de vida já por. Muita água já passou debaixo dessa ponte, né? Então não dá pra gente desperdiçar tanto tempo, porque por mais que a gente ainda possa fazer muita coisa, já passou bastante tempo, então não dá pra ser displicente. Mas ao mesmo tempo eu quero poder aproveitar. Acho que essa é o que eu mais quero nesse momento, sabe? Aproveitar. Viver um dia de cada vez, aproveitar os momentos em família, aproveitar o tempo em que eu estou no meu trabalho, trabalhando, aproveitar meus hobbies, aproveitar o processo e não ficar só pensando no resultado. Porque a maior parte da vida da gente não está no resultado, mas sim no processo das coisas. Eu já fiz. Deixa eu botar até aqui. Eu já fiz as florzinhas, a hastezinha, e agora eu vou fazer o ponto folha. E é isso. Essa semana vai ser uma semana muito boa. E eu espero que a semana de vocês também seja muito, muito, muito boa. E
Eu desejo um ótimo fim de domingo, um ótimo início de semana e que essa semana seja muito produtiva, tranquila e excelente. Forte abraço, um beijo, tchau!